Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios e outras coisinhas mais das lolitas no desenvolvimento infantil. E daí, claro, né, gente, eu vou explicar para quem não conhece o que que é uma lolita, antes de tudo, para a gente poder avançar aí nos conhecimentos, ou pelo menos nas informações, porque os vídeos do YouTube são mais informativos, né, esses do público. Sobre a pedagogia e o desenvolvimento da aprendizagem. Então, benefícios de ensinar lolitas para as crianças. Enquanto eu arrumo os slides, você pode aproveitar para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, nunca materiais, com os colegas que podem se beneficiar da informação. E lembrando o quanto é importante você sempre indicar o link, porque se a pessoa não tem trabalho, ela acaba se tornando um profissional cômodo, e daí vai desvalorizar o trabalho de outras pessoas que são mais empenhadas. Então, por isso é importante você ensinar a pescar, mas não dar o peixe pronto, sabe? Porque daí você valoriza o seu próprio trabalho, ensinando o outro a também trabalhar, né? Benefícios de ensinar lolitas para as crianças, vamos primeiro ver o que que é uma lolita, daí eu vou falar dos benefícios e, naturalmente, o que que acontece quando você não utiliza. A lolita, gente, ela é extremamente negligenciada na escola. Tem algumas pessoas que têm a falsa impressão de que elas pertencem aí a um ensino mais tradicional, mas não é nada disso. Na verdade, a criança que não faz lolita na escola tem uma série de prejuízos que vão aparecer ao longo dos anos acadêmicos. Inclusive, pode ser que tenha algum adulto assistindo o vídeo que tenha prejuízos advindos dessa falta de lolita na escola, né? Gente, lolita é o nome popular aqui no Brasil, dos grafismos ou pré-traçados de escrita. Então, eu acabo usando lolita porque é um nome aí que ficou muito popular, principalmente aí anos 80, 90, para alguns tipos de exercícios que são contínuos e tracejados, né? Ou que trazem padrões, aí tem uma série de coisas por trás das lolitas, ou dos grafismos, como você preferir chamar. A gente vai ter duas fases de lolitas. A gente tem a fase inicial, que é para as crianças aí de educação infantil, e a gente tem a fase transitória, que seria fim de educação infantil e primeiros e segundos anos. É lógico que isso vai ter uma frequência diferente do infantil até o segundo ano, e também vai acontecer de serem traçados diferentes, né? Porque traçado é uma coisa que se aprende também, né? Os traçados iniciais, eles são feitos com mais espaço e com materiais diferenciados. Aqui eu vou mostrar dois exemplos para vocês, de lolitas, grafismos feitos com materiais diferentes, que são mais indicados para o ensino infantil. Na educação infantil é bacana se o professor tiver essa consciência, porque vai ajudar demais a criança na alfabetização mais tarde, né? Esse trabalho a partir de mais ou menos 4 anos de idade, tá? Aqui no caso, a gente tem as bolinhas, né? E a criança vai pegando o pincel e vai fazendo um movimento curvo. Então, ela faz as curvas. Mesmo porque na educação infantil a gente tem, eu não vou mostrar aqui, mas eu já mostrei em outro vídeo que eu não lembro se está no público ou se está no curso de como ensinar letra cursiva, lá do clube de membros. Mas a gente tem uma sequência de movimentos que a criança deve aprender aí dos 3 aos 6 anos de idade. E dentro desses movimentos tem a linha curva, que é inclusive a que vai fazer o C, o O, a barriga do R, né? Então, tudo isso vai influenciar a criança, por isso que a gente chama aí de pré-traçado também. Além da tinta, a gente tem outras formas de estimular. Eu posso, em lugar de estimular o movimento, eu posso estimular o padrão, né? Então, vejam nesse exemplo aí, é com adesivos. Então, a professora faz a linha e as crianças vão preenchendo. Ela tem que fazer uma sequência com adesivos. E daí vejam que no primeiro, a criança fez verde,
amarelo, branco, né? No segundo já foram usadas cores assim mais diversificadas. E a gente vai tendo outros tipos de traçado aí para a criança fazer um padrão dentro com os adesivos disponibilizados. Tem outras formas de fazer também, que eu não vou trazer aqui, porque são só exemplos para você entender o que é uma lolita. E a gente tem as lolitas transitórias, que são aquelas um pouco mais conhecidas, que elas vão aparecer aí a partir do final da sala de 5 anos do infantil e vão até o segundo ano do ensino fundamental, mais ou menos, né? São as lolitas transitórias e elas vão ter esses tipos de movimento de rotação, né? Esse da abelhinha chama rotação. A gente tem a ondulação aí com o caracol, as curvas com o coelhinho e com o cachorro. Naturalmente, esse daí é um exemplo muito clássico, e não é sempre que a lolita é usada nessa situação isolada, tá? Eu posso sim dar ela numa folha à parte, mas o ideal é que a lolita integre a rotina escolar em outros momentos. Então, são momentos que ela se acopla à situação, tá? Eu não vou tratar disso nesse vídeo porque não é o assunto, mas a lolita ela acontece naturalmente e ela equivale aí a pelo menos 5 aulas que o professor vai tratar artificialmente de movimentos. Então, quando você consegue inserir ela no currículo, ali no seu planejamento, dentro de outras atividades, você economiza seu tempo e acelera a aprendizagem da criança. Então, essa lolita, ela vai ajudar a reciclar uma área cerebral que se chama lobo occipital, e também vai atuar no lobo parietal de uma forma diferenciada. Então, a gente tem 2 benefícios aí interessantes que daqui a pouquinho eu vou falar deles. Vamos para os benefícios das lolitas em relação aí a habilidades, tá? Eu até coloquei um menininho aí se libertando para vocês poderem entender que isso é libertador para a criança, né? Parece tosco, brega, vulgar para algumas pessoas, tradicional. Ai, você acha lá nos anos bolinha, né, Guaraná com rolha, usava isso. Usava isso, gente, porque era o que dava resultado. Tirou, o que aconteceu? Não dá mais, né? Então, eu coloquei até 2 exemplos de lolita, aí, uma de ondulação e uma de rotação, para eu poder, caso eu precise, recorrer durante a explicação, tá? Só um minutinho aqui. Deixa eu ver um negócio, tá certinho. Bom, benefícios. A gente promove o desenvolvimento espacial, porque eu ajudo a criança a dimensionar o traçado dela, né? Então, eu posso expandir traçados, né? Então, eu exploro a expansão de traçado e o movimento da mão, né? Então, eu estou usando o corpo no espaço. Quando eu dou lolitas maiores na educação infantil, eu consigo fazer com que o corpo sinta essa lolita. E quando eu estou passando por uma nova fase, que é o transitório, eu consigo dimensionar a letra da criança para ir diminuindo aos poucos, né? Então, esse desenvolvimento espacial vai ser importante. E ele tem um início e um final. Vejam que aqui na Lolita, a gente tem uma linha contínua, que uma das instruções é não tirar o lápis do papel até terminar. E isso vai me levar a um tipo de observação importante. A observação, ela diz respeito a qual é o padrão da lolita. Então, a criança vai ter que perceber se é uma lolita de ondulação, de curva, de rotação, de traçado, de arabesco, de espiral. Então, a gente tem aí uma porção de lolitas e a criança vai ter que observar qual que é esse padrão. Lembrando que padrão, gente, é um dos 5 pilares da neuroeducação, que foram comprovados aí cientificamente em 2019, e que sem a gente chegar num padrão, a gente não consegue chegar na aprendizagem. Então, a Lolita vai facilitar a criança notar esses padrões na escrita, né? Como a escrita não é uma coisa biológica, ou seja, a gente não nasce com ela, não é inata, então a gente acaba tendo que ter esse tipo de estímulo acadêmico para que seja mais natural, entre aspas, né? Essa transição do lobo occipital para observar objetos e faces para a questão da letra, né? Essa questão da letra é um pouco difícil aí para o cérebro, mas os pré-traçados ajudam demais. Essa observação vai fazer com que a criança perceba que a gente tem um padrão
e mais tarde esses padrões vão sendo absorvidos e identificados nas letras, né? Eu não trouxe nesse vídeo, mas depois eu vou também falar, eu não sei se no público ou no clube de membros, sobre a unidade de fluência. Talvez eu fale aqui um pouquinho daqui a pouco. Identificação de padrões que eu falei para vocês, né? Então a observação ela propicia isso, mas a gente também tem isso conforme a criança faz o padrão com o corpo, né? Isso não vai acontecer numa aprendizagem com tela, porque na aprendizagem com tela ela vai trazer pronto isso. E aqui a criança vai construir com o corpo. Tem essa diferença aqui bastante drástica, né? A gente tem o benefício da fluência, como é uma linha contínua, eu vou acionar aí o lobo frontal, que é o responsável pela fluência leitora. Então, esses pré-traçados são o primeiro pontinho de fluência da criança. Então, pode ser que a criança nem saiba ler ainda, mas quando eu trabalho um pré-traçado, eu já trabalho uma unidade de fluência, e isso vai preparar, né, como se eu estivesse limpando a casa para colocar os elementos da fluência leitora mais tarde, né? Então, a criança que não teve isso na idade adequada, ela vai sentir falta lá na hora de ler. E por isso que a gente tem tantas crianças com defasagem de leitura atualmente. Desenvolvimento de músculos. Então, os músculos dos dedos, gente, eles precisam ser desenvolvidos. Senão ele vai ficar flácido, né, mole, e a criança não vai conseguir. Vai ser aquela criança que reclama, que ela cansa para escrever, que ela nunca vai querer escrever. Eu vou falar disso no próximo slide. E isso vai prejudicar o rendimento dela, porque ela nunca vai acompanhar a sala, né? Então, o que você não fez no pré-traçado vai refletir na escrita, né? Então, é importante que ela tenha esses movimentos aí, porque infantil não é só brincar. Se fosse só brincar, a gente levava no recreador, não levava na escola, né? Lógico que a infantil tem uma função, mas algumas pessoas levam aí ao extremo a questão de brincar. A gente precisa sim brincar, mas tem que ter uma finalização acadêmica, senão não tem sentido a escola para a criança. E a gente tem o foco de movimento. Esse foco vai mobilizar o olho com a mão, né? Então, a partir do momento que eu vou traçar aí a ondulação ou a rotação do passarinho, então quando eu vou fazer a ondulação, eu vou ter que olhar o movimento, o traçado, porque eu não posso sair da linha, né? Um tracejado. Então, eu vou ter que olhar o movimento que o lápis faz em cima do traçado e ter cuidado para não sair. É até bacana porque eu faço uma desaceleração de pensamento aí em relação às telas, que vai ser mega importante para a criança prestar atenção. Eu acho que na tela de vocês aparece ao contrário, mas eu estou indo da esquerda para a direita aqui na minha, tá? Na vida real, né? E daí, quando não ensinadas as lolitas, quais são as consequências? Vamos lá para o que acontece, que é o que vocês vão notar em alunos que já estão aí em segundo, terceiro, quarto, quinto ano, ou até ensino médio, se for ver, né? A gente tem alguns alunos que vão apresentar esses sinais, e grande parte da culpa está em não ter sido ensinado pré-traçado para ele, a lolita, né? Então, vocês podem agora observar se vocês têm alunos com essas características, que são as consequências da falta do pré-traçado na vida escolar da criança. Quando não ensinado, vai facilitar a frustração, então é aquela criança que antes de você dar a atividade, ela já está frustrada, porque ela não suporta ficar na escola, aquilo é muito cansativo, ela tem que escrever, né? Ela não compreende uma série de coisas porque não foi acionado aquele ponto de fluência que eu falei para vocês, que é o pré-traçado possibilita ali, né? Ele limpa a casa para isso. Aumenta a resistência ao escrever. Então, como eu não tenho meus músculos desenvolvidos, porque eu não deixei eles ali robustos, não levei eles para a academia da escrita, que é o pré-traçado, a criança vai ter uma resistência a escrever. Eu mesma tive vários alunos assim, eu tive um caso bastante clássico aí de segundo ano, que até a mãe da criança era uma menina. Ela era até muito paciente. Mas eu vou falar que a menina era uma graça, gente, super inteligente, mas prejudicava demais ela não ter feito pré-traçado. Eu fiz até uma investigação para chegar nessa conclusão com a mãe. Eu pedi para trazer, a mãe era super cuidadosa, ela trouxe atividades ali do infantil e não tinha nenhuma atividade pré-traçada dessa criança, né? Então eu tive que fazer todo um resgate para que ela pudesse avançar.
mas era uma criança que tudo que eu falava na sala ela sabia, só que na hora de escrever ela se desligava. Então ela tinha uma resistência, e ela criou um bloqueio à escrita, porque aquilo cansava a mão dela, ela não tinha músculo para isso, né? É a mesma coisa de correr. Se você se propõe a correr, primeiro você precisa desenvolver aí uma consciência de que seus músculos precisam estar preparados para. Porque se você não tiver músculos aí robustos, você não consegue fazer a corrida, você não vai aguentar. Então tem uma preparação respiratória, uma preparação muscular. A mesma coisa aí é a escrita. A gente tem uma preparação de traçado, uma preparação de movimento, uma preparação de unidade, e tudo isso está ali no pré-traçado da criança, né? E não vai atrapalhar a aula de forma alguma, como eu falei para vocês. No infantil vai fazer parte de uma rotina, sim, então ele vai ocupar um espacinho da aula, mas a partir do fundamental ela vai ser inserida em momentos da aula, né? Que isso daí eu vou falar em um outro vídeo. Vai cultivar a baixa estima, então é aquela criança que ela acha que ela não faz nada direito, né? E às vezes o problema é só esse negócio do pré-traçado, coitadinha, porque o professor não fez um curso aí, não consegue entender a importância desse pré-traçado, que geralmente está dentro de aulas de letra cursiva, tá? Então, se o professor não fez um curso livre de letra cursiva decente, né? Decente por quê? Vou falar para vocês uma coisa importante aqui. Eu faço aqui, eu tenho meu canal, né? Eu faço meus vídeos, eu defendo a letra cursiva há mais de 10 anos aí, acho que 15, 18. Uma vez eu fui montar um curso de letra cursiva e eu dei uma olhada na internet. Foi a primeira e última vez que eu pesquisei coisa na internet. Daí eu fui cair num canal super importante, que um monte de gente vai. Nesse canal aí, eu li uns absurdos da letra cursiva. Vou dar uma dica, o canal começa com N, tá? Eu li uns absurdos da letra cursiva, era um artigo, né? Falando muito mal dela, para que da letra cursiva não sei o quê. E agora, atualmente, a mesma pessoa, ela está defendendo a letra cursiva. Então, vejam que ela não tinha propriedade para falar da letra cursiva e estava falando. Quantas pessoas não foram influenciadas erroneamente naquela época, né? Isso é recente, tá? Coisa assim de meses, a pessoa começou a defender a letra cursiva e daí a gente descobriu que ela utiliza vários conteúdos meus. Olha que coisa feia, gente. Em lugar de me convidar para dar alguma palestra, para fazer alguma live, não, a pessoa copia. E se acha o máximo, né? Então, às vezes, quando eu dou aqueles pitis, né, de criticar, de falar alguma coisa assim, é porque precisa se conscientizar, então é por causa desse tipo de coisa. Eu não sei, eu sou uma pessoa que eu acho que eu nasci para as pessoas se aproveitarem de mim, às vezes, sabe? Porque nesse caso aí, eu já tive seguidor meu que foi em palestra dessa, que tinha essa pessoa no meio, né, que eram outras palestras junto. E ela estava usando figura do meu livro Neurogênese na palestra dela sem dar crédito, né? Então, é importante você saber de onde que vem a informação, né? Porque somente a origem, que sou eu, nesse caso aí da letra cursiva, vai saber com propriedade te informar quais são realmente as informações corretas, porque quem copia vai ter um ruído, né? Igual fita cassete de antigamente, quando você gravava uma música, você gravava em cima, não ficava a mesma coisa. Então é importante ter esse parâmetro, e quando eu falo para vocês indicarem o vídeo também é por isso, para que mais pessoas conheçam o meu trabalho e não pensem que foi outra pessoa que fez, porque assim fica nítido que é uma cópia minha às vezes, sabe? Porque eu digo que, e assim, e eu posso garantir para você que eu não copio de ninguém, porque eu não sigo pessoas que são da educação, eu sigo pessoas que são do empreendedorismo, né? Então, se você pegar lá, pode entrar no meu Instagram, o máximo que eu sigo de educação é algumas logopedas estrangeiras, né? Por causa desse traçado, para ter novas ideias de traçado. Mas pode ir lá no meu Instagram, clica lá no seguindo e vocês vão ver que eu não sigo absolutamente ninguém, tá? Lá no Janaína Polidoro. Eu não tenho esse hábito de seguir outras pessoas porque eu acho que contamina meu trabalho, né? Eu preciso ser autêntica para vocês. Então, voltando lá ao nosso assunto, eu achei importante fazer essa paradinha aí, estratégica, para a gente poder falar de estima mesmo.
porque às vezes a pessoa tem baixa estima e ela começa a copiar o outro, prejudica o trabalho, né? No caso ali da sala de aula, a criança que também tem dificuldade no pré-traçado, ela vai cultivar essa baixa estima em vários momentos da aula. E isso também vai levar a uma dificuldade acadêmica, ou seja, essa criança vai ser aquela que vai ter dificuldade em sala de aula. Então, é a criança que tem dificuldade porque ela vai estar sempre atrasada. Essa menininha que eu falei para vocês, ela vivia levando, a mãe chegava na escola, ela tirava uma foto, ela levava uma câmera, na época a gente não tinha celulares tão potentes, né? Ela tirava uma foto, né, que tinha o visorzinho digital ali, e a criança terminava em casa, até que ela se enfesou. Mas o grande problema foi que ela não tinha tido esses pré-traçados. Depois de 2 a 3 meses, olha que caos, né, a coisa. De 2 a 3 meses de trabalho com pré-traçado com a menina, é que eu consegui que ela pudesse assim, acompanhar um pouco mais a aula. Então, isso vai causar algumas dificuldades acadêmicas, por exemplo, não vai acabar a prova, nunca acaba a atividade, não consegue copiar da lousa, não preenche tudo até o fim. Então, é aquela criança desistente, né? Então, isso é super preocupante. E esse pré-traçado, gente, ele é bem legal porque ele vai atuar nas duas rotas, na leitura e aí na escrita, tá? A gente tem rotas diferentes, eu vou mostrar para vocês a grosso modo nesse cérebro aí, que tá bem simplesinho, tá? Que não é uma aula de neuro, então é só para vocês entenderem brevemente. A leitura, ela vai ter um caminho no cérebro e a escrita outro. Então, vocês vão seguir. As bolinhas negras, elas são de leitura, as bolinhas azuis são de escrita, tá? Então, vamos começar com a leitura. A leitura começa no lobo occipital, passa para o lobo temporal e área de memória, vai ali para o lobo frontal, e ela também vai atuar ali dentro do cérebro, que é uma porção que a gente não está vendo aqui, no sistema límbico, ali na parte bem profunda do cérebro, tá? Além de atuar no sistema límbico, a gente tem na parte insular ali uma questão bem relevante, tá, da leitura. Esse 3 da leitura é onde o pré-traçado vai atuar. Então, esse pré-traçado, ele vai ter total influência nessa área 3, leitura. Já na área escritora, ela vai começar no lobo temporal, vai fazer um movimento de Gamish, né? Geschwind. E daí ele vai para uma conexão entre o lobo occipital e parietal, que é o do movimento, esse amarelinho, para depois ele ir para o lobo frontal também, tá? Na rota de escrita, nessa área amarelada, a gente tem o pré-traçado. Mas na área de escrita pré-frontal, ali no lobo frontal, não vai acontecer, porque ele já está sendo utilizado pela rota leitura, tá? Então, a gente tem a atuação na área 3 da rota leitora e na área 2 da rota escritora, do pré-traçado, né? O que trabalhar e quando eu vou contar no próximo módulo do curso Como Ensinar Letra Cursiva, que custa apenas R$ 6,99 para a parte inicial e R$ 29,99 para as partes mais aprofundadas. Se você não teve a oportunidade de fazer um curso livre de cursiva, essa é a sua chance, porque R$ 6,99 é muito barato, né? Então, a gente tem aí o R$ 6,99 mensal, que dá direito não apenas a esse curso, mas outros. Ontem mesmo eu fiz um vídeo sobre o uso do caderno, e é um outro vídeo, um outro curso que está lá dentro do R$ 6,99, então vale super a pena se associar aí no nosso clube de membros do YouTube. Na Associação Raiz é R$ 6,99 e no Cubo Mágico R$ 29,99. O link do clube vai estar no resumo do vídeo, embaixinho aqui do vídeo, embaixo, né? E se você tiver dúvidas, você pode falar com a Cirlei nesse WhatsApp que tá aí, vai estar embaixo do vídeo também. Uma coisa importante, gente, eu vou explicar para vocês. Esse curso Como Ensinar Letra Cursiva, ele vai ser dividido em módulos, né? Ele já está sendo dividido. A gente tem uma introdução, daí a gente tem o traçado mesmo de cada letra minúscula, que é feito em grupos segundo o modelo Uno, que é estudado cientificamente para ser daquele jeito, para facilitar a vida da criança e ir mais rápido na cursiva. E daí esse modelo Uno já está inteirinho lá.
E daí eu tô fazendo esse vídeo porque eu vou entrar no segundo módulo. Então, no raiz do clube de membros, eu vou ter esses dois módulos: o módulo de letra minúscula e o módulo de lolitas, né? Que eu chamo aí de lolitas porque é o nome popular, mas na verdade são grafismos. Esses dois módulos vão estar lá, lolitas, começando a partir desse vídeo aqui. E depois desse, a gente vai ter outros módulos que vão ser do Cubo Mágico, que é da segunda associação de 29,99. Provavelmente eu vou fazer uma aula para o pessoal do Raiz sentir como que é, para ver se vale a pena fazer o upgrade aí, avançar na série, né? Se vocês vão passar de ano aí para o Cubo Mágico, com as liaisons. E daí, lógico, antes de eu começar o próximo módulo, que é de liaison, eu vou fazer um vídeo sobre no público, para poder chamar mais gente, porque a intenção é essa, né? Formar um profissional competente em sala de aula, responsável pelo que ele faz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidori ou no clube de membros, se você decidir aí fazer a adesão e já começar o seu curso de letra cursiva, separando o seu caderninho de caligrafia, que lá, inclusive, eu explico os 3 tipos de caderno que a gente tem, para que eles servem, para que você não faça caca em sala de aula. Beleza? E daí, gente, eu deixo lá no clube de membros, porque tem esses copistas vigaristas que nem eu expliquei para vocês nesse vídeo, que eles ficam tentando copiar a Janaína Polidori, mas não vai rolar, entendeu? É só para quem paga mesmo, né? A pessoa ali correta, que é honesta em relação aí ao trabalho dos outros, né? Até nosso próximo encontro e boa caligrafia, boa cursiva para você.